Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para manter-se informado de todo o nosso conteúdo. Faça você também parte do canal Governo Exposto. Os Pingos nos Is, Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, hoje quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020, sou Vitor Brown, vamos juntos até às 8 horas da noite. E antes aqui do meu boa noite inicial para os companheiros, tem uma novidade muito bacana para anunciar a vocês que nos acompanham. Hoje, a partir de hoje, estará conosco aqui na bancada do programa, até a eleição americana, até o dia da votação lá nos Estados Unidos, atendendo a pedidos, e não foram poucos pedidos, atendendo a muitos e muitos pedidos, a nossa querida Ana Paula Henkel, ela ficará com a gente sempre aqui no programa nessa primeira hora, assim que, dependendo da disponibilidade dela, claro, sempre que ela puder ficar mais, vai ser um prazer, ela estará conosco aqui em Os Pingos nos Is, então a partir de hoje, até o dia da eleição americana, nos ajudando a destrinchar tudo o que está acontecendo. E eu já cumprimento aqui, já temos a Ana Paula Henkel com a gente. Boa noite, Ana, seja bem-vinda, que prazer tê-la aqui. Boa noite, Vitor, é um prazer estar de volta. Boa noite, meu querido mestre Augusto Nunes, Fiuza, José Maria Trindade. Agora eu estou bem feliz, porque quando eu cubro as férias do Zé, o Zé não está, mas o Augusto está. E quando eu cubro as férias do Augusto, o Augusto não está. Então hoje estou muito feliz entre vocês, e boa noite a você que nos ouve e também nos assiste. É verdade, time completo e com uma craque dessa, hein, Augusto? Muito bom, né? É uma atração especial, né? Bem-vinda, Ana Paula, querida. Agora a gente vai entender o que se passa na disputa eleitoral nos Estados Unidos. Isso aí, o Guilherme Fiuza, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, Fiuza? Boa noite. Salve Vitor Brown, bancada reforçada, hein? Mestre Augusto Nunes, catedrático José Maria Trindade e Ana Paula. O povo pediu, o Jovem Pan aceitou. Vamos saber, chega de fake news, vamos lá. É isso aí. Vamos aos destaques do programa de hoje. Biden fala sobre a Amazônia em debate americano e na ONU Bolsonaro rebate informações falsas sobre a floresta. Já já vamos entrevistar o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E tem também o acordo entre Maia e a esquerda para travar as privatizações. Isso e muito mais em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você participa também, gravando vídeos e mandando pelo nosso WhatsApp. O número é o 11 931 17 0620. Grave seu vídeo e mande para cá. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden marcou uma troca de farpas agressiva entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. Em meio a provocações, interrupções e até xingamentos, os presidenciáveis chegaram até a gritar um contra o outro em determinados momentos. Trump defendeu seu governo. Biden retrucou, criticando a atuação do adversário diante da pandemia de coronavírus. O candidato democrata chegou a se descontrolar logo nos primeiros minutos ao ser interrompido por Trump. Irritado, tentou mandar o adversário calar a boca. Em determinado momento, Biden usou a Amazônia para ameaçar o Brasil e afirmou que uma de suas propostas é trabalhar com países ao redor do mundo para atacar o suposto aquecimento global. Donald Trump acusou Biden de querer manter os Estados Unidos fechados e disse que isso iria destruir o país, enquanto o democrata afirmou que era a favor de manter medidas de segurança necessárias para evitar o aumento do número de casos e de mortes causadas pela Covid-19. Esse é então o nosso primeiro assunto do programa de hoje. E aí, Ana, queria ouvi-la, o que achou desse debate? Falaram que foi muita baixaria e pouca proposta. O que você achou, hein, Ana? Olha, Vitor, sinceramente, o eleitor que estava indeciso, se é que ainda há algum eleitor indeciso, depois do debate de ontem, eu acho que ele continuou indeciso. Os dois candidatos, eles basicamente falaram para suas bases. Eu achei que Trump
foi um pouco mais incisivo, mostrando os bons números da política americana antes da pandemia, né? Em janeiro desse ano, nós tínhamos aqui um dos melhores índices econômicos da história dos Estados Unidos, um dos índices mais baixos de desemprego da história entre negros, latinos e mulheres. Então, contra esses argumentos aí fica difícil. Aí veio a pandemia, que, como nós vimos, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, foi usado, né, como um braço político, aí, como uma arma política. Eu achei o Trump um pouco mais incisivo, porém eu achei que ele falhou em não deixar até o Joe Biden falar um pouco mais, porque diante das muitas entrevistas que nós temos visto do Joe Biden nas últimas semanas, ele não está falando muita coisa com coisa, Vitor. Então, eu acho que o Trump deveria ter deixado o Biden falar mais. Eu acho que o Biden ele poderia se enrolar ali nas suas falas. Algumas perguntas ele não entendeu. E eu acho que foi fundamental que o Trump, mais uma vez, tenha colocado aí, né, a etiqueta de socialista no Partido Democrata, um partido de John Kennedy. Aquele Partido Democrata não existe mais, né, que lutava por cortes tributários, uma área militar mais forte. Esse partido não existe mais. Hoje o Partido Democrata ele é de uma esquerda extremamente radical, com políticas bem radicais, de fronteiras abertas, aborto em qualquer fase da gestação, direito de voto para criminosos na cadeia, né, estupradores, assassinos e pedófilos, taxação de grandes fortunas, um Estado maior, né, mais controlador. Então, eu acho que o Trump conseguiu colocar esse lado, né, mais socialista, digamos assim, essa etiqueta no Partido Democrata. O americano médio, ele levantou o Biden das cinzas ali das primárias democratas, exatamente porque ele vinha com umas propostas mais moderadas, uma plataforma mais moderada. Mas ontem ele acabou, inclusive, renegando o New Deal, né, o famigerado New Deal, dizendo que é um programa completamente absurdo e irreal proposto pela ala radical do Partido Democrata. E ele renegou, ele disse que ele não defendia o New Deal, mas se formos lá no website do Joe Biden, ele está lá, o New Deal completo. E agora a gente aguarda o próximo debate entre os vices, né, a Kamala Harris e o Mike Pence, e o próximo debate, se acontecer, né, Vitor, entre Joe Biden e Donald Trump, esse aí está marcado para 15 de outubro. Mas ontem não achei o debate muito produtivo, não, para ser bem honesto. Aos poucos, a conta do isolamento radical imposto por governadores e prefeitos vai chegando. A taxa de desemprego no Brasil subiu para o recorde de 13,8% no trimestre encerrado em julho, atingindo 13,13 milhões de pessoas, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, divulgada hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foram 7,2 milhões de postos de trabalho fechados em apenas 3 meses. É a maior taxa de desemprego da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012, refletindo os impactos da pandemia de coronavírus que afetam a economia desde o final de março. Em comparação ao trimestre encerrado em fevereiro, o aumento foi de 1,2%. Já em relação ao mesmo trimestre de 2019, o índice subiu 2%. Segundinhos, uma pincelada sua, Fiuza. É uma devastação, especialmente na cadeia do pequeno comércio, que emprega muita gente. É uma devastação, tem muitos setores que não vão se recuperar. Isso é uma mudança, é uma transfiguração na economia. Nós vimos imagens do prefeito de São Paulo mandando soldar portas do pequeno comércio. O eleitor não vai esquecer, não pode esquecer isso, e as consequências estão só começando. No início da tarde de hoje, o presidente Jair Bolsonaro respondeu em seu Facebook ao candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. Vou ler aqui a postagem para vocês. Está na tela também para quem nos acompanha. O candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ontem que poderia nos pagar 20 bilhões de dólares para pararmos de destruir a Amazônia ou nos imporia sérias restrições econômicas. O que alguns ainda não entenderam é que o Brasil mudou.
Hoje, seu presidente, diferentemente da esquerda, não mais aceita subornos, criminosas demarcações ou infundadas ameaças. Nossa soberania é inegociável. Meu governo está realizando ações sem precedentes para proteger a Amazônia. Cooperação dos Estados Unidos é bem-vinda, inclusive para projetos de investimento sustentável que criem emprego digno para a população amazônica, tal como tenho conversado com o presidente Trump. A cobiça de alguns países sobre a Amazônia é uma realidade. Contudo, a externação por alguém que disputa o comando de seu país sinaliza claramente abrir mão de uma convivência cordial e profícua. Custo entender, como chefe de Estado, que reabriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos, depois de décadas de governos hostis, tão desastrosa e gratuita declaração. Lamentável, senhor Joe Biden, sobre todos os aspectos. Lamentável. Mais tarde, o presidente falou na cúpula sobre biodiversidade da ONU e aproveitou para rebater algumas mentiras ditas sobre a Amazônia. Vamos acompanhar. Vamos dar continuidade a essa operação para intensificar ainda mais o combate a esses problemas, que favorecem as organizações que, associadas a algumas ONGs, comandam os crimes ambientais no Brasil e no exterior. É preciso que todos os países cumpram com suas responsabilidades. Arque com a parte que lhes cabe e se unam contra os males, como a biopirataria, a sabotagem ambiental e o bioterrorismo. Meu governo mantém firme o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a gestão soberana dos recursos brasileiros. Estaremos sempre abertos a contribuir para um debate fundamentado no respeito aos 3 pilares da Convenção da Diversidade Biológica: a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios. Espero o mesmo compromisso por parte dos senhores. Começo com você, Fiuza. Queria a tua avaliação aí sobre essas respostas dadas pelo presidente Bolsonaro. Fiuza. Vitor, o Joe Biden é um demagogo, né? Então, sobrou para o Brasil. Coitado do Joe Biden. Ele tá lá num debate que não sabe direito o que dizer. Porque a questão é a seguinte: o embate ali, começando, né, pela origem aí da reação do presidente brasileiro, o embate era sobre o governo Trump, evidentemente. E o governo Trump, os resultados do governo Trump até a pandemia, são resultados altamente favoráveis aos setores menos favorecidos da sociedade. A sociedade como um todo, uma economia livre, diferentemente do que se dizia, né? Vai fechar tudo, xenofobia, belicismo, não teve nada disso. Ele até é indicado já, recebeu algumas sugestões de indicação para o Nobel da Paz, o Donald Trump, né? Porque foi lá, afirmou a autoridade dos Estados Unidos, discutiu como um chefe de Estado, falando firmemente com a Coreia do Norte, e obteve uma distensão, a verdade é essa, e com os Emirados Árabes Unidos também. Então, a avaliação, o debate eleitoral, o Partido Democrata só pode falar 2 coisas. Uma é culpar o Trump pelas mortes por coronavírus, o que é um absurdo, uma leviandade. O Obama chegou a dizer que o Trump era responsável por 170 mil mortes, quando estava nesse nível, o número de óbitos, né? E o Joe Biden, que é um demagogo, é um candidato fraco, né? Ele é a perfeita expressão dessa política que se distanciou da política, né? O debate eleitoral não tem nada mais distante da vida real do que debate eleitoral em qualquer lugar do mundo, né? É uma conversa fiada, serve para muito pouco, você tem que olhar o que a pessoa o que ela já fez. É um show. E esse show, hoje em dia, do lado democrata, é um show de demagogia. Demagogia politicamente correta, não bate nada com nada. Então, eu estou me detendo na origem do negócio porque o presidente brasileiro reagiu a uma bravata, na verdade, né? Isso não é uma política de Estado. Até como o ministro Ernesto Araújo estava falando agora, mesmo se os democratas ganharem, isso não vai ser uma política de Estado dessa forma. Vamos lá botar o dedo no Brasil, corrigir o desastre amazônico. Ele está fazendo lá um numerito circense, né, para aquela plateia dele que é cada vez menor.
É por isso que o fenômeno Trump existe por causa disso. E o fenômeno Bolsonaro no Brasil também existe por causa disso. Porque esses que se apresentam como progressistas, etc., eles falam cartilhas que não tem nada a ver com a realidade. Acho que o presidente brasileiro repudiou com toda a razão, né, o que seria uma tentativa de interferência e tal, mas nem chega a ser, Vitor, na minha opinião. Foi uma bravata de um candidato muito fraco, que eu tenho a impressão de que dificilmente vai derrotar o atual presidente. Mais um assunto aqui. Um dia após o CEO Arthur Greenbaum anunciar que o Grupo Boticário deixará de utilizar o nome Black Friday ao se referir à data promocional, a marca usou as redes sociais para confirmar a medida. De acordo com postagem divulgada na tarde desta quarta-feira, a ação se faz necessária para demonstrar respeito a todas as raças e etnias. Não vamos mais usar o termo Black Friday porque parte das pessoas e movimentos não se sentem à vontade com seu uso. Essa não é uma ação pontual, e sim parte de um movimento maior. Representatividade importa, foi o que publicou a rede em seu perfil no Twitter. Dessa forma, a Black Friday chega ao fim para 7 marcas da companhia: O Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice, Beauty Box, Vult, Multib e Beleza na Web. A ação adotada pelo Grupo Boticário parece não ter sido bem aceita pelo público. Com baixo nível de engajamento, os comentários registrados até o momento no Twitter são, em sua maioria, críticos à medida. E aí, Fiuza, o que achou dessa ideia? Sobrou até para Black Friday, hein, Fiuza? Isso é um vexame e isso é um desrespeito aos negros, né? Esse truque que eles acham que é muito malandro de marketing, para agregar um valor, não estão pensando em minoria nenhuma, você não tenha dúvida, né? É uma malandragem marqueteira para aparecer, né? Para vender solidariedade a R$ 1,99, né? E é um desrespeito pelo seguinte, porque é uma vulgarização da importantíssima causa de combate ao preconceito, né? A gente não vai cair no veneno de dizer que o Brasil é um país preconceituoso. Mas existe preconceito, existe racismo. E isso tem que ser combatido. E nós temos já muito tempo de avanço civilizatório, né? A questão racial no Brasil é dificílima, mas ela tem progressos muito importantes e a gente sabe disso no nosso dia a dia, né? A minha geração, em relação à geração dos meus pais, por exemplo, ela já é uma geração bastante mais esclarecida em relação à desvantagem, às injustiças, à opressão sofrida pelos negros por conta da herança do regime de escravidão, né? Hoje a gente está, infelizmente, numa banalização dessa questão importantíssima, com truques aí de linguagem, truques fajutos de linguagem. Então não tem mais Black Friday. Quem é que disse que Black Friday se refere aos negros de alguma forma, né? Então não pode mais usar também blackout. Não existe mais o blackout. Como é que chama agora o blackout? Vitor, é como se o Joe Biden, do qual a gente estava falando agora, o candidato democrata, dissesse que vai parar de chamar a Casa Branca de Casa Branca, em defesa dos negros. Seria ridículo, não seria? Pois é, então essa ação do Boticário é ridícula também, porque ela é uma banalização de uma luta muito importante. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resusque Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. A presidência do Congresso Nacional decidiu cancelar as sessões deliberativas que analisariam a possível derrubada de vetos presidenciais. Marcadas para hoje, as reuniões remotas iriam analisar, entre outros assuntos, o veto à desoneração da folha de pagamentos. No entanto, segundo o comunicado, por falta de entendimento entre os parlamentares, as sessões estão canceladas. Inicialmente, a previsão era que a Câmara dos Deputados iniciasse a discussão sobre o veto à desoneração em sessão a partir das 10 horas da manhã de hoje.
Entretanto, até o início da sessão, não havia sido atingido o quórum suficiente para a deliberação, informou nota. No Senado, a reunião estava marcada para as 16 horas e seguiria o debate sobre o assunto caso o veto do presidente Jair Bolsonaro fosse derrubado na Câmara. Segundo o comunicado de Davi Alcolumbre, há necessidade de garantir um quórum elevado nas votações, assim como a exigência do mínimo de entendimento, especialmente de forma remota, sobre os vetos a serem deliberados, levou à suspensão das sessões. E essa e outras informações você encontra no site da Jovem Pan. Acesse aí 24 horas por dia, jp.com.br. Você encontra tudo por lá no nosso portal. Segundo alguns veículos, o presidente Jair Bolsonaro pode indicar o desembargador Cássio Nunes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O nome foi elogiado por ministros próximos do governo. Piauiense e católico, Nunes ingressou no TRF1 em 2011, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela regra do 5º Constitucional, e foi escolhido pela ex-presidente Dilma Rousseff. Atualmente integra a 4ª sessão do tribunal. Advogado, Cássio Nunes ocupou diversos cargos na OAB do Piauí e virou juiz do Tribunal Regional Eleitoral em 2008, de onde saiu para o TRF1. Nunes vinha visitando os magistrados na tentativa de emplacar seu nome para o Superior Tribunal de Justiça. O favoritismo de Cássio na corrida ao Supremo pegou boa parte do governo de surpresa na manhã desta quarta-feira. As suas boas relações, tanto no Congresso quanto no Judiciário, pesam a favor da indicação. O senador Ciro Nogueira, do Piauí, presidente do Progressistas, comemorou o favoritismo do conterrâneo. Segundo o Estadão, o desembargador tem uma mácula no currículo. Ele tem boas relações com Gilmar Mendes e também com Dias Toffoli. E aí, Fiuza, o que você está pensando a respeito desse processo da sucessão do Celso de Mello no STF e esse nome que surgiu hoje de Cássio Nunes, Fiuza? Eu vejo muita especulação, eu vejo muita tintura política em algo que não é política, apesar de ser uma indicação do presidente da República. O Supremo Tribunal Federal é a instituição mais desvalorizada do país atualmente, com ministros que se comportam de forma histriônica, exorbitando as suas funções, falando pelos cotovelos. Então, eu acho que esse processo aí deveria, se o país quer um pouco de compostura, na mais alta corte, que afinal de contas é onde está a última instância da justiça, o país deveria também cobrar um pouco dessa austeridade, desse juízo, com perdão da redundância, no processo de escolha do substituto do Celso de Mello. O substituto do Celso de Mello tem que ser alguém oposto ao Celso de Mello. Não de coloração ou de ideologia, nem nada, de postura. A Suprema Corte não é um palco, não é um lugar para vaidades mal resolvidas. É um lugar da justiça, é um homem que tem que ser justo. Portanto econômico, portanto servidor, portanto despojado das suas ambições pessoais, e eu não preciso nem dizer que todas essas qualificações estão muito distantes da maioria da Suprema Corte. Eu não sei, eu vejo assim, TRF4, por exemplo, esse é do TRF1. TRF4 teve, por exemplo, a ação conhecida do desembargador Gebran Neto, no processo de julgamento na Lava Jato do ex-presidente Lula. Eu vi ali, quer dizer, minha opinião não interessa nesse processo, mas só para dar um exemplo, um contraponto. Ali você viu um relatório, um voto com responsabilidade, com austeridade, com técnica. O país foi muito importante ali aquela decisão no TRF4, porque o país se viu de novo diante da possibilidade de ver a justiça ser feita. Então, acho que essa expectativa que tem que guiar a todos nessa substituição da STF. Virando a página, um outro assunto, olha só, o presidente Jair Bolsonaro trocou 10 vice-líderes de seu governo na Câmara dos Deputados. As novas nomeações foram oficializadas na edição do Diário Oficial da União. Na prática, a medida substitui parlamentares da ala bolsonarista do PSL, como Carla Zambelli, por políticos de outros partidos. De acordo com a liderança do governo, partidos da base aliada indicaram um vice-líder através dos líderes dessas legendas.
O aceno faz parte do esforço do Executivo em busca de mais votos para aprovar projetos considerados vitais para o governo, como a criação do Renda Cidadã, programa social que vai substituir o Bolsa Família, e também a reforma tributária. A resistência de uma parcela das lideranças do Congresso foi um dos motivos pelos quais o governo desistiu de encaminhar a segunda etapa da reforma administrativa ainda este ano. A criação de um novo imposto sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF é o principal ponto de discórdia. São os novos vice-líderes do governo na Câmara, Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, Joaquim Passarinho, PSD do Pará, Alberto Neto, Republicanos do Amazonas, Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, Gustinho Ribeiro, do Solidariedade de Sergipe, Marreca Filho, Patriota do Maranhão, Carla Dixon, do PROS do Rio Grande do Norte, Paulo Azir, do DEM da Bahia, Lúcio Moschini, MDB de Rondônia. Foram retirados da função de vice-líder do governo na Câmara Carla Zambelli, Guilherme Derrite, Carlos Jordi, Coronel Armando, Eros Biondini, Diego Garcia, Aline Sleutz, Caroline de Tone e Caroline de Tone, por fim. Mais cedo, a deputada Carla Zambelli falou aqui com a Jovem Pan e comentou o caso. Vamos acompanhar. O presidente não pode governar por decreto. Então, ele assina vários decretos, medidas provisórias, mas é muito importante a participação do legislativo. E o presidente tem percebido cada vez mais que é necessário essa conversa. O presidente não vai ceder e não cedeu para cargos do primeiro escalão, então a gente continua aí com as estatais e com todos os ministérios de indicações técnicas, mas é importante essa conversa com outros partidos. A gente não tinha número suficiente para aprovar principalmente as pautas conservadoras que são importantes para o governo. E o presidente não tem como sancionar sem autorização do Congresso. Então, eu acho muito importante isso. É como eu disse na reunião, pessoas como eu, como Aline Sleutz, Carlos Jordi, a gente não necessariamente precisa estar na vice-liderança para ajudar o governo. Aí a fala da deputada Carla Zambelli, eu reforço que essas e outras informações você encontra no site da Jovem Pan, jp.com.br. Diga, Fiuza. Eu voto com o relator Augusto Nunes. Tem que acabar com a vadiagem. O que houve com o Congresso Nacional? O país numa urgência danada, tendo que reformar tudo, tendo que transformar essa crise numa oportunidade de reconstrução, senão vai para o brejo, e só discutem reeleição de Alcolumbre. Só fica numa conversa fiada, no cochicho. Onde é que estão as pautas? Onde é que está a celeridade da Câmara dos Deputados, do Senado Federal? Eles só se apressam para votar lei da mordaça, fake news. Tem notícia hoje aí, lá do relator, apressadíssimo para votar a lei da mordaça. Então, o que é? Aí o Rodrigo Maia se afasta por licença de saúde, suspende as pautas, suspende as votações. Cadê a prisão após condenação em segunda instância? Ninguém vota. Então tem que acelerar. Agora, o que acontece? O Rodrigo Maia fica lá fazendo disparate contra o ministro da Economia, o que é uma piada, né? É uma piada. Assim, eu costumo dizer o seguinte, tem aí umas más línguas, né, que ficam dizendo, não, porque agora o Centrão que vai comandar, e eu não sei se tem gente que acredita aí, né, nesse grupo de articulação política, né? Não, deixa o Paulo Guedes de lado agora, a gente vai comandar. Ô, Vitor, você pega qualquer um desses personagens, articuladores do Centrão, e bota para dar uma volta ao mundo com o Paulo Guedes, né? E pergunta ao mundo, eu estou me referindo à comunidade internacional, investidores, né? Gente que toma decisões sérias e pesadas em relação a colocar dinheiro no Brasil, pergunta se eles vão dar dinheiro para o Paulo Guedes ou para um desses articuladores. Então baixem a bola, né? O nome do jogo é Agenda Reformista Liberal. Quem gerencia isso é o ministro Paulo Guedes. A reforma da Previdência foi aprovada dessa maneira, com auxílio do Rogério Marinho, que era secretário de Previdência do Ministério da Economia, que é um homem do parlamento. Depois o governo atraiu para o Ministério da Comunicação o Fábio Faria, que também é um homem de trânsito no Congresso. Então a articulação contra as más línguas, contra as ideias de que o governo seria autoritário e passaria por cima do parlamento, tem sido feita de forma a contento, mas ela provém
da virtude dessa agenda. Não adianta, né? Só o Centrão governando não sai nada. O governador de São Paulo, João Dória, assinou nesta quarta-feira um contrato com o laboratório chinês Sinovac para o recebimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida pela empresa em parceria com o Instituto Butantan. O anúncio da parceria para a produção de uma vacina contra o coronavírus foi feito há mais de 3 meses, em 11 de junho. O acordo foi assinado hoje por Dória e Winning Meng, diretor do laboratório Sinovac, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. No mesmo evento, o governador anunciou que a vacinação de profissionais de saúde deve ter início no dia 15 de dezembro. Há pouco, a imprensa voltou a usar os números do coronavírus para atacar o governo Bolsonaro. O motivo? O número de mortos pela Covid-19 voltou a ficar acima de 1.000 nas últimas 24 horas. Isso não acontecia desde 15 de setembro. Esses são os números de hoje. 1.031 notificações de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, subiu para 143.952 o número de vítimas fatais da doença no país. Quanto aos recuperados, já são agora 4.180.376. 30 segundinhos, Fiuza. Difícil, hein? 30 segundos para esse, com todo respeito, Vitor. Mas eu quero dizer o seguinte, muito preocupado com esse assunto, as instituições, a OMS acaba de acenar com uma autorização para ciclos mais rápidos de vacina. Essas instituições estão propondo lockdown de forma irracional, como aconteceu com a Fiocruz em Manaus. Vai ser muito difícil a gente encontrar uma referência confiável nesse campo. Agora sim, recebo de volta quem nos ouve pelo rádio também. Falávamos aqui das últimas notícias relacionadas à pandemia de Covid-19. O governador João Dória assinou aqui em São Paulo um acordo com o laboratório chinês para recebimento das vacinas da Coronavac, e o número de mortos pela Covid-19 nas últimas 24 horas no Brasil voltou a ficar acima de 1.000. Outro assunto, após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmar que Paulo Guedes interditou a reforma tributária, o ministro disse nesta quarta-feira que há boatos de que Maia fez um acordo com a esquerda para travar privatizações. A troca de acusações é feita em público. Na terça-feira, o presidente da Câmara publicou uma pergunta em suas redes sociais. Foi a seguinte: por que Paulo Guedes interditou o debate da reforma tributária? Escreveu. Menos de 24 horas depois, Guedes respondeu em uma transmissão ao vivo pela internet ao comentar os dados do emprego formal. Vamos assistir. Na Câmara, mandamos as primeiras fases da reforma tributária e vamos prosseguir. E na Comissão Mista. E na Câmara já entramos com a reforma administrativa. Da mesma forma, temos lá setor elétrico, o veto ao saneamento, a privatizações. Estamos esperando também, não há razão para interditar as privatizações. Há boatos de que haveria acordo do presidente da Câmara com a esquerda para não pautar as privatizações. Nós precisamos retomar as privatizações, temos que seguir com as reformas, temos que pautar toda essa transformação que queremos fazer. Questionado sobre as declarações de Guedes, o presidente da Câmara rebateu o ministro. Paulo Guedes está desequilibrado. Recomendo ao ministro assistir ao filme A Queda, afirmou. O filme A Queda retrata as últimas horas de Adolf Hitler à frente da Alemanha nazista. A história conta o cerco a Hitler na Segunda Guerra Mundial e a derrota do ditador. E aí, Fiuza? Bom, com essa declaração do Rodrigo Maia, ele está desautorizado, politicamente, a falar pelo parlamento, porque ele perdeu a seriedade. Eu já fiz ressalvas aqui, eu acho que houve um momento em que o presidente buscou, inclusive por a indicação do ministro Paulo Guedes, uma afirmação, juntando o Executivo e o Legislativo, de garantia do cumprimento da responsabilidade fiscal, do teto de gastos. O Rodrigo Maia participou desse ato em público. Depois o Rodrigo Maia participou também do que seria o ato inaugural da reforma tributária. Um gesto que a gente vê agora, Vitor, que não tinha valor algum da parte do Rodrigo Maia.
porque ele não se compromete com as posturas que ele assume, né? Então, essas posturas, aparentemente, eu me iludi com elas, né? Elas pareciam ser... Porque um homem, quando aparece numa cena pública, né? Um homem vestido de uma autoridade aparece numa cena pública, que quer dizer uma coisa muito clara, que no caso era união e comprometimento, ele deveria se sentir comprometido, mas o Rodrigo Maia não se sente. O Rodrigo Maia, ao dizer, né, ao fazer esta afirmação irresponsável, né, alegórica, citando um filme, Queda de Hitler, ele está investindo contra a figura do ministro da Economia. Esse mesmo ministro da Economia que já recebeu telefonema de governador com um convite ou uma sugestão para que abandonasse o cargo em plena pandemia, né? Essas ações eu reputo ações conspiratórias. São ações que não contribuem para o bom funcionamento da República e da democracia, né? São ações deletérias. Então, o Rodrigo Maia, o que ele precisa entender é o seguinte: não só uma autoridade constituída permanecerá constituída até que deixe de ser por quem pode cessar, que seria o presidente da República, como merece respeito, como tem serviços prestados. No caso do Paulo Guedes, por exemplo, a afirmação de uma agenda liberal que o senhor Rodrigo Maia jamais propôs e, no ato de aprovação da reforma da Previdência, apareceu o Rodrigo Maia fazendo uma cena de que, chamando para si, né, os créditos pela aprovação da reforma. Então, o sonho acabou em relação a possível resto de responsabilidade de espírito público por parte de Rodrigo Maia. Ele se desmoraliza, né, com esse disparate contra o ministro da Economia, algo que vindo de um chefe de poder como ele embora não tenha gabarito para será repercutido, né, entre agentes internacionais e, evidentemente, que seria bastante danoso para a estabilidade política brasileira se não viesse de alguém que agora perde totalmente o crédito e sobre cujo conteúdo, né, não se pode esperar mais nada. Se inscreva no canal Governo Exposto, ative o seu sininho, deixe seu like e comente para que nosso vídeo ganhe relevância. Até a próxima!